Olá, amigos do Opção Play. Hoje a gente recebe a médica dermatologista, doutora Paula Azevedo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Falar sobre um tema atual que preocupa a todos, sobre o câncer de pele. A gente tratar aqui desde os sintomas aos principais tratamentos. A doutora vai responder as principais dúvidas. Doutora, nesses dias, uma semana, 2 semanas para cá, o sol tem dado uma escondida, mas realmente a gente só deve se preocupar com o sol como o principal fator de risco quanto ao câncer de pele? Sim, o sol é o principal fator de risco, principalmente para as pessoas que já têm uma predisposição, né, a ter essa doença ou que já tiveram outras lesões. Então é bom preocupar sim. Agora, esse sol escondido que você fala, aqui para nós é diferente. Nós estamos numa localização do globo terrestre onde a incidência de raios ultravioleta ela é constante. Então, mesmo com essa escondidinha que você disse, a gente tem que ficar atento a todas as boas práticas, aquelas velhas medidas, né, de proteção. Podemos falar também. Então, acho que a gente já pode dar uma adiantada antes de partir Sim. para os sintomas. Como as pessoas devem se proteger diariamente? Olha, eu falo que a principal dica para tudo na vida é a moderação. Então, assim, se você vai fazer um passeio ao ar livre, se você está de férias na praia ou aqui nos rios da nossa região, evitar aqueles horários de maior incidência de radiação ultravioleta, que é conhecidamente entre 10 da manhã e 4 da tarde. Então, tem gente aqui em Goiás que sai para pescar de manhã, volta à noite, não reaplica o protetor. E, para falar em termos assim, científicos, o protetor solar deveria ser retocado a cada 2 horas. Então, existem opções. Por exemplo, hoje nós temos aquelas roupas que o próprio tecido já tem uma proteção contra os raios ultravioletas, né? Então, o próprio tecido das roupas, dos chapéus, já oferece uma proteção altíssima. Então, aquela pessoa que acha que não vai realmente retocar o protetor, usar aquelas roupas já é uma medida bem bacana. Eu vou emendar outra pergunta, curiosidade minha. Sim. Falam muito sobre horários do sol. Então, o horário das 8 às 10 da manhã o sol é bom, depois ele é ruim. O que tem de verdade, o que tem de mito nisso? Então, é porque existem alguns pontos, por exemplo, o sol ruim para a pele é o sol bom para produzir vitamina D, por exemplo, que é aquele sol de maior incidência, por exemplo, meio-dia. Vamos colocar como um exemplo prático. Meio-dia é um sol ruim para a pele, tem muita radiação chegando na Terra, mas ao mesmo tempo a produção de vitamina D é considerado bom. Só que nós temos que lembrar que existem pessoas e pessoas. Então, pessoas que já tiveram um câncer de pele não devem tirar dessa deixa de que é bom para produzir vitamina D para ir tomar sol ao meio-dia. Pessoas que estão fazendo tratamento para manchas, por exemplo, estão em uso de ácidos, fizeram peelings, fizeram lasers, já tiraram lesão de câncer de pele. Essas pessoas elas têm que ter uma consciência de que não é porque é bom para produzir, por exemplo, vitamina D, que ela deve se expor e se expor por um período longo. Doutora, vamos partir para a parte mais negativa. A pessoa ali não se cuidou muito, se expôs, e aí ela pode ter assim, uma predisposição. Quais são os primeiros sintomas? O que a pessoa deve se preocupar para se dirigir ao dermatologista? Então, eu falo que frente a qualquer lesão nova que o paciente não tinha, e essa lesão está durando mais de uma semana, ou então aquela lesão que infelizmente muitas pessoas chegam ao consultório com lesões de pele que já duram meses ou até anos, aí a pessoa trata, essa casquinha vai e vem. Então, geralmente, existem 2 tipos de câncer para a gente colocar assim a grosso modo. Os cânceres de pele não melanoma e os melanomas. Então, o mais comum são os não melanomas, que são esses câncerzinhos que aparecem em regiões expostas, às vezes começa com uma casquinha ou com aquela feridinha que nunca cicatriza. Então, se isso apareceu em você, não deixe isso arrastar, porque de uma lesão que teria um tratamento simples, ela pode evoluir para uma lesão que vai ter um tratamento prolongado, cirúrgico, deixando marcas cirúrgicas na pele. Então, é importante estar atento. Se você não tinha, é porque não era para ser seu. Perfeito. E retomando um pouco,
os exames de prevenção, para essa pessoa que já tem uma disposição, você falou, pessoa que já passou por algum procedimento, pessoa que já sofreu algum tipo de queimadura, o que ela pode fazer para talvez antecipar o diagnóstico da doença? Ela pode fazer um exame periódico? Isso, então em relação ao câncer de pele, o exame é realmente a visita ao médico dermatologista, né? Então o médico dermatologista tem a especialidade em doenças de pele, cabelo e unhas. Muitas pessoas acham que é só pele. Então não existe um exame como, por exemplo, mamografia para diagnosticar câncer de mama. O exame de pele ele deve ser um exame físico, onde o paciente vai ao dermatologista, retira toda a roupa e o médico examina. Nós temos instrumentos adequados para examinar cada tipo de lesão. Então, se é uma lesão suspeita, nós temos um dermatoscópio ou algum outro método para identificar as possíveis lesões suspeitas, e aí, a partir daí, nós tomamos a conduta de ou biopsiar ou fazer algum tratamento ali mesmo na hora do local. E existem até tratamentos tópicos, ou seja, a pessoa pode fazer até os tratamentos em casa, em casos mais rápidos, né? Em caso que a pessoa acudiu mais prontamente a essa suspeita. Isso que eu ia te perguntar, com essa antecipação do paciente, é possível diagnosticar ali com uma antecedência que vai facilitar o tratamento? Sim. Em casos de pacientes que vão ao consultório frente aos primeiros sinais, muitas vezes a gente indica uma pomadinha. Essa pomadinha pode tratar tanto essa lesão pré-câncer, quanto às vezes o câncerzinho nos primeiros estágios. Então, nós temos várias formas de classificar em relação à localização, tempo de duração, e aí é uma história para muitas horas de conversa, mas a gente tem como fazer essa análise e indicar muitas vezes um tratamento bem mais simples do que quando a pessoa deixa por muito tempo. Eu conversava com a senhora antes, a gente começar a gravar sobre as formas de tratamento, e eu particularmente nunca vi uma quimioterapia do câncer de algum paciente com câncer de pele. Quais são os outros tratamentos, além dessa pomadinha aí quando é muito prévio, quais são os outros tratamentos possíveis? A depender do tipo de câncer de pele, né, nós temos desde os medicamentos tópicos, nós temos o que o paciente chama de queimar a lesão. Isso pode ser feito através de eletrogênio líquido, a crioterapia, pode ser feito através de eletrocoagulação. O mais comum é a retirada cirúrgica mesmo. Por quê? Porque quando nós retiramos cirurgicamente a lesão, nós temos a possibilidade de avaliar se essa lesão foi retirada por completo, avaliar as bordas, avaliar a profundidade. Então, quando nós retiramos a lesão, nós enviamos esse pedacinho de pele ao laboratório e isso vai nos dar um direcionamento de ampliar ou não margens. Né? Agora, falando de cânceres de pele mais agressivos e invasivos, aí a coisa já muda de figura. Existem cânceres de pele que dão metástase e que realmente aí já cai no tratamento parecido aos outros tipos de câncer de pele. Então aí a coisa muda de figura, já são cânceres de peles mais agressivos e que infelizmente também levam à morte, a depender do grau de profundidade, de tempo, né? Doutora, para finalizar, eu queria que a senhora retomasse ali as dicas aliados aos cuidados básicos, as visitas também ao dermatologista, e que a senhora desse uma retomada, uma apanhada nisso tudo. Eu acho que tudo começa com educação, né? Então, nós estávamos conversando antes, a importância de orientarmos as nossas crianças, porque é sabido que quando uma criança tem uma insolação, por exemplo, quando ela tem aquele quadro que ela se queima muito, sofre bolhas, ela já, a partir daí, tem o risco aumentado para ter câncer de pele. Então, basta uma queimadura solar na infância para que essa pessoa passe de um risco baixo para um risco aumentado. Então, é muito importante a gente estar atento às crianças, retirá-las do sol com frequência, não deixar a criança ficar o dia todo na piscina, orientar desde pequena da importância da proteção, pode ser com roupas ou com protetor solar mesmo, de passar na pele. Então, eu acho que a educação é a base de tudo, né? E a gente ter muita atenção com os cuidados de estar sempre hidratando a pele, né? Não esquecer tanto a hidratação oral quanto a hidratação externa, né? Então, eu acho que fica essa dica. Hoje, as roupas com protetor solar, eu acho que são assim fantásticas, oferecem um conforto térmico muito grande, elas são fresquinhas,
Então o tecido já tanto protege do sol quanto oferece essa tolerabilidade, porque muita gente não gosta do aspecto cosmético, de passar alguma coisa que gruda na pele, né? Então eu acho que essas são as dicas, e procurar a visita ao médico dermatologista, quem não tem lesão de pele, no mínimo 2 vezes ao ano. Agora, quem tem algum antecedente, tanto familiar quanto pessoal, de câncer de pele, essa visita pode ser ou a cada 4 meses, ou assim que notar os primeiros sintomas. Para essa pessoa que sabe que sofreu com insolação lá na infância, para ela os uso 2 vezes no ano é a regra que vale? Se não tiver lesão evidente, a regra que vale. Agora, frente a qualquer lesão que a pessoa não tinha, como eu disse, feridinhas que não cicatrizam, mesmo que mínimas, pequenininhas, tem que sim que ser olhados. Perfeito. Muito obrigado pela participação, doutora. A gente espera você em outras oportunidades. Muito obrigada.